Bom, muito bem. Então, oficialmente, agora que nós estamos gravando, boa noite a todos, sejam bem-vindos, bem-vindas, né, para o nosso último encontro. Eu pretendo recuperar alguns conceitos que eu descrevi nas aulas anteriores, né? E eu vou iniciar aqui conversando sobre as duas perguntas que eu dei para vocês. Eu li todas que foram enviadas, né? Pelo menos até às 17 horas. Eu li todas as perguntas. Aqueles que fizeram um questionamento mais pessoal, né? Prometo que eu vou responder, né? E como eu falei para vocês, na verdade não existem perguntas erradas, né? É apenas um pretexto para a gente começar a refletir sobre essa função do diretor-geral. Então, vamos passar para cá. As questões eram essas. Você percebe que o seu diretor de arte surtou e detectou que o surto se deve ao acúmulo de trabalho. O que você faria? Né? As perguntas foram... desculpa, as respostas foram genéricas, assim. Acho que a questão mais legal dessa história é que todos colocaram que fariam um estudo prévio, debatendo com o grupo, né, para decidir o que fazer, porque essa questão de detectar o surto ou alguém que já está muito cansado de trabalhar, e como eu falei no encontro anterior, não significa que... Muito bem. No encontro anterior, não significa que a pessoa não possa trocar, né, de função. Mas é uma questão de ponderar mesmo, reforçando que esse nosso encontro, a nossa relação de grupos é uma relação de construção de conhecimento, né? Então, 3 pessoas entraram na sala de espera. Deixa eu só ver aqui. Admitir. Beleza. Eu vou deixar aqui essa janelinha aberta, que é para não dar problema, certo? Então, mas é uma gestão emocional, né? E não necessariamente pelo acúmulo de trabalho durante a produção na plataforma Kineco. Mas a pessoa pode estar com problemas pessoais e é interessante ser monitorado, para não haver problemas na produção. E depois a segunda que era bem mais provocativa, né? Vamos ver, tem mais gente entrando. Mais provocativo, seu diretor de animação percebeu que você, diretor-geral do projeto, errou e fez diferente do que você mesmo havia orientado. Indignado, ele xinga você. O que você faz? Muito legal, assim, pessoal muito generoso, né? Alguns, assim, pedindo desculpa. Velho, muito bom, legal, assim, porque, na verdade, é uma relação horizontal. Não existe essa questão da hierarquia. É claro que, numa situação de emergência, alguém vai ter que tomar a decisão final. Então, o diretor-geral pode tomar, mas isso aí é o último recurso. Em geral, tudo é resolvido de comum acordo com o grupo, né? E essa questão, assim, de conversar com a pessoa, fazer com que ela reflita, e de que o erro é importante errar, para apontar os caminhos para o acerto, né? Então, a gente tem uma espécie de cultura que teme o erro e que idealiza muito o resultado final. Então, assim, eu acho que estamos com uma boa equipe, uma grande equipe de diretores gerais para começar os projetos na plataforma. E isso, particularmente, me alegra muito, né? Hoje eu vou focar um pouquinho nessa primeira chamada, né? Que eu acho que é a prioridade, lembrando do conceito de olhar sempre a um método, não no final do percurso, para vocês se situarem. Depois a gente vai conversar um pouquinho para ver o que vocês vão fazer a partir do momento que o curso, essa etapa do curso, se encerrar, já que, na verdade,
o curso não tem fim. Uma das coisas que eu quero salientar é que esse período, esses 3 períodos que nós estivemos juntos, o cuidado é de não passar quantidade de informações para vocês. Apenas informações pontuais, do simples para o complexo, está lá na apostila de vocês. Informações pontuais para que vocês possam ter um caminho também facilitado nesse sentido. A quantidade de informação dificulta um pouco o aprendizado e dificulta também a vivência e a convivência da experiência de produção. Acho que tem alguém querendo entrar. Tá? Então, eu vou só tirar essa lâmina aqui, eu vou compartilhar o outro documento, tá aqui, esse. Tá. Então, aqui nós temos um textinho da nossa apostila, né, que está lá no Drive. Esse é o percurso feito durante a produção. Então, nós temos a direção geral, que é o primeiro convocado, depois fazemos a primeira chamada, nessa ordem, produção executiva, que eu já expliquei também na aula passada. Hoje eu vou falar um pouco sobre o roteirista e o storyboard. Tá? Depois, na segunda chamada, resolvida essa primeira etapa, eu acho que alguém está querendo falar aqui. Boa noite, Marielle. E aí a gente passa para a direção de arte, direção de atores, direção de áudio, direção de animação. A questão toda é a seguinte, eu não vou tratar dessa segunda chamada, porque a partir de agora a gente vai fazer cursos pontuais sobre essas direções de área, né? Então, direção de arte, direção de atores, direção de áudio, direção de animação, nós vamos fazer cursos específicos. Mas lembrando que esses cursos são aplicados por demanda. Então, a gente faz um diagnóstico na plataforma, vê qual é a função que está mais carente e aplica o curso dessa forma, como uma forma de mobilizar as pessoas para participar dos projetos. Depois, na terceira chamada, que é a etapa de produção, né? Quem faz essa terceira chamada são os diretores de área, então, o diretor de arte, que vai compor a equipe para desenvolver o conceito e a identidade visual, direção de atores, sempre acompanhado pelo diretor-geral, convocado os atores, a direção de áudio, músicos e editores de áudio, direção de animação, animadores de lip sync, gesto ou acting, né? E a quarta chamada para o fim, que eles vão montar tudo, é editor de vídeo, certo? Então, assim, só para vocês terem ideia desse percurso. Cada etapa dessas tem as suas peculiaridades, mas a gente vai evoluindo, né? Na forma como que eu falei para vocês, né? Primeiro a gente tenta resolver isso no grupo, com as ferramentas que tem à disposição, usando a internet para entender como vai desenvolver aquela etapa de produção. Não funcionou, a gente vai nos grupos, vai na comunidade, né? Utiliza o fórum, o chat, utiliza o blog, utiliza o grupo do WhatsApp, grupo do Telegram, e-mail, para conseguir essa questão. Assim, a gente está desenvolvendo uma cultura colaborativa. Então, problematizar e colocar as dificuldades na comunidade estimula para que todos possam auxiliar na evolução do trabalho. Isso é construção de conhecimento. É diferente de alguém orientar objetivamente, né? Isso até pode funcionar de uma maneira mais rápida, mas o que a gente quer mesmo, né, é fortalecer a relação com o processo de produção, com o percurso, e desenvolver, propiciar um espaço de desenvolvimento, né, da cultura colaborativa. Certo? Então, aqui são o fluxograma de objetos, aqui as especificações das funções que a gente vai desenvolver nesses cursos, que são cursos de orientação, não são cursos formativos, está tudo recorrendo ali no apostilo, tá? Vou agora interromper, vamos voltar lá para a nossa planilha das questões, tá? Enfim, vocês têm alguma dúvida
querem perguntar, querem interromper, fiquem à vontade. O pessoal que está chegando hoje não assistiu as duas aulas, elas estão gravadas, estão disponíveis no canal da plataforma Clinicom, no YouTube. E vocês podem, são 3 perguntas, uma que eu ofereci para vocês no primeiro encontro, depois no segundo coloquei essas 2 perguntas. Então, vocês podem discorrer sobre elas e enviar para o clinicomescola404@gmail.com. Muito bem. Então, nós chamamos o nosso produtor executivo, fizemos o nosso planejamento do cronograma, organizamos também já os contratos, né, como já foi comentado. Agora é a vez do roteirista. Vamos chamar o roteirista. Lembrando que as chamadas também podem ser feitas através do blog, diretamente na página principal. Quando a gente posta alguma coisa no blog, ela aparece na página principal e é enviado por e-mail para todos os membros da comunidade. Ou então informando o operador de site que vai fazer um card para ficar na página principal da plataforma. Certo? A divulgação também de chamada pode ser feita externamente à plataforma. Não precisa ser só na plataforma. Mas o que a gente quer é que os membros, né, sejam capazes, né, a comunidade seja capaz de abastecer todas as produções, independente do seu estágio técnico de desenvolvimento. Mas, muito bem, chamamos o roteirista, né? Chamamos o roteirista e o que a gente faz? Geralmente, a equipe de roteirista ela é tirada já na primeira chamada, porque vem o roteirista e vem outros que se candidatam às funções. E o que se faz? Como eu já falei antes, isso aqui é uma referência, não é que deva ser feito dessa forma. Mas existe uma dinâmica e estratégias para fazer com que as ideias surjam durante o processo. Então, a gente faz uma equipe para a produção de roteiro. E essa equipe, juntamente com o produtor geral, estabelece reuniões periódicas. Né? Essas reuniões periódicas da equipe, eles fazem comentários a partir da ideia principal. O roteirista, que é o primeiro da nossa lista aqui da equipe, é exatamente aquele que escreve o roteiro. Ele pode fazer um esboço de roteiro, né, inicial, e depois o grupo vai comentando em cima desse esboço inicial, colocando ideias e tudo mais. O roteirista sênior, né, numa dinâmica de produção de roteiro oficial, tradicional, é geralmente o roteirista mais experiente. Ele passa a revisar aquele que está sendo produzido. Né? No nosso caso, a orientação é que o diretor-geral ocupe a função de roteirista sênior. E ele passa também a contribuir para, não necessariamente fazendo esse filtro, né, na produção, mas também como um parceiro de contribuição de ideias e tudo mais. O showrunner, geralmente, é quem teve a ideia do projeto. Aquele cara que foi lá, aquela pessoa que foi lá e escreveu o projeto, desenvolveu o conceito, o cara que idealizou, é o que dá elementos para se fazer a premissa do projeto. Então, o criador do projeto participa também, mas com o objetivo de manter a essência da ideia original, né? Mas dentro de produção de roteiro pode acontecer muita coisa, até mudar todo o conceito, mas enfim. O roteirista assistente é quem faz o registro das reuniões. Isso pode ser feito por escrito, mas geralmente a gente grava as reuniões. Né? E faz uma seleção das ideias que foram apontadas, né? Fornece para o roteirista. Essas ideias elas não são necessariamente admitidas na hora, elas são discutidas.
Depois o pessoal vai para casa, reflete sobre essas ideias e traz para a reunião de novo para ver se funciona, se não funciona. Então, se as pessoas forem inexperientes, não tem problema. Fica no eu acho que vai funcionar assim. E depois, o legal da história é estudar a partir da reação do público. Cada item que foi colocado no roteiro. Como eu falei para vocês, também é interessante que essas equipes sejam heterogêneas, né? Que sejam pessoas de diferentes níveis, diferentes em todos os sentidos, né? E isso gera uma dinâmica de contribuição. Há o risco também de alguém mais experiente poder concentrar essa dinâmica de produção a partir dos seus valores e tal. Mas são riscos que a gente tem que correr, né? E isso vale também para a experiência. Então, quem ocupa a função de roteirista assistente é o nosso produtor executivo, que já foi chamado na primeira chamada. Então, o diretor-geral e o produtor executivo participam da equipe de desenvolvimento de roteiro também. E o roteirista júnior, né, que seria o roteirista mais inexperiente. Bom, essa é uma referência que normalmente se usa para desenvolver o roteiro. É dinâmica também de grupo, colaborativa e opinativa. Vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Está tranquilo? Dá para entender? Tá? A chamada é para um roteirista só, né? Só que sempre vem mais. Então, a gente vai chamando os outros para compor a equipe do roteiro. Isso, assim, numa situação ideal, no roteiro de um longa-metragem, por exemplo, o mínimo que se usa para a produção de roteiro são 6 meses. Nós não precisaríamos fazer isso, não precisamos fazer isso. Até porque nem todas as produções, os projetos que estão inscritos na plataforma são narrativas de ficção, né? A gente tem ali filmes institucionais, né? Filmes tutoriais, ferramentas para ensino, para educação, e tem peculiaridades do desenvolvimento do roteiro que a gente vai discutindo, vai mapeando e vai levando em frente. Certo? Alguma dúvida? Está tranquilo? Outra coisa que eu queria falar para vocês é que a gente usa esse modelo de roteiro interno, na produção, né? Que é o roteiro áudio e vídeo de 2 colunas. O Master Scene a gente usa mais para oficializar o projeto e também para vender o projeto, se for o caso, ou participar de concursos digitais, ou, né, para vender o roteiro especificamente, já que dentro do critério de etapa autônoma, né, o roteiro já é um produto, isso é muito bom frisar e que vocês não esqueçam, né? Acontece que essa forma aqui também não é obrigatória, é uma orientação. Essa forma aqui tem uma dinâmica mais rápida de produção, né? O Master Scene também tem uma via mais ligada ao live action, né? Mas, enfim, esse é o modelo que a gente usa na produção. Bom, chamamos o roteirista, desenvolvemos o nosso roteiro, já temos o nosso roteiro, vencemos 2 etapas de produção. Pai, eu estou até feliz, né? Só de falar isso. Aí convocamos o nosso storyboarder, né? Então, o que é o storyboard, na verdade, é a versão visual do roteiro, com orientações de enquadramento, composição de cena, transições, movimentos específicos, entradas e saídas de cena, né? Peculiaridades da narrativa em si. O storyboard auxilia e orienta todo o processo de produção, garantindo que o resultado final tenha a coerência narrativa indicada no roteiro. O diretor-geral orienta a sua execução, registrando o estilo narrativo que lhe é peculiar. Aí, nesse momento, o projeto começa a ter a assinatura do diretor-geral, né? Nos mercados assim, desenvolvidos, né, os diretores já têm a sua equipe de storyboarders, né? E ele vai colocar vai impregnar essa narrativa do seu conceito, da sua forma de contar histórias. E geralmente ele já tem uma equipe, tipo assim, o treinador do futebol, que já tem uma equipe
de assessores, uma equipe técnica, né? O cara contrata o treinador de futebol, mas vem com ele vem a equipe. Storyboard é mais ou menos isso. Assim. É claro que, por exemplo, vocês vão fazer as primeiras chamadas, nem não sabem exatamente quem vão chamar, né? Pode até analisar a produção da pessoa, se ela tiver alguma coisa, né? Interessante manter os perfis lá na plataforma abastecidos para isso, ou linkar o portfólio nos perfis, né? E vocês vão ter uma conversa com o storyboarder e o candidato à função, e ali vão tirar as conclusões, né? Para fazer essa seleção. Com o tempo, vocês vão ter os bruxos de vocês, né? Aquela pessoa que você já sabe, que dão conta, que entendem como vocês pensam o filme, dentro do estilo que vocês têm, e vão fazer funcionar isso de uma forma bem amigável, né? Uma relação direta. Assim, storyboard de uma pessoa só, para aumentar, tem que ser uma superprodução mesmo. Mas não é o caso, nossas produções são pequenas ainda, né? Nós estamos no início do percurso. Não. Estamos no início do percurso. É claro que mais adiante, com o passar do tempo, nós vamos investir e vamos investir em obras mais ambiciosas, né? Em todos os sentidos. Mas nesse momento o que a gente quer mesmo é incluir. Então, mesmo aquela pessoa que não tem experiência em envolvimento na animação, eu particularmente adoro a pessoa que não tem e que começa a trabalhar com animação e os olhinhos brilham assim de encantamento. E esse é o esforço, né, de popularizar o acesso à linguagem e criar um senso de comunidade, né, ali naquele espaço que a gente oferece. Certo? Pois então, pessoal, eu realmente, assim, eu quero que essa reunião, esse encontro, seja um encontro de conversa, certo? Nós estamos encerrando e nós tivemos 2 encontros. O pessoal que chegou agora pode também perguntar alguma dúvida. Nós tivemos no último encontro uma pergunta bem interessante, bem pertinente, já que a gente tem como referência o software Morro e também todo esse sistema de produção, né? O diferencial da plataforma é exatamente o sistema de produção, dentro dos conceitos da escola democrática. Se quem trabalha ali tem que trabalhar com software Morro ou outro sistema. Na verdade, não precisa, não. Pode trabalhar qualquer software. Vocês, como diretores gerais, vocês vão fazer um percurso de acordo com a intenção de vocês e a experiência com as ferramentas, né? Então, o Tumbum pode entrar na produção, o Animate, enfim, outros softwares. Então, é isso. Alguém tem uma pergunta para fazer? Não tem dúvida. Vocês já se sentem seguros para se candidatar às vagas oferecidas na plataforma? Nenhuma pergunta? O roteirista assistente e o júnior. Na verdade, assim, vamos começar pelo júnior, né? Quando se instala uma sala de roteiro, a gente costuma colocar pessoas inexperientes, menos experientes, né, que está se iniciando, para que ele possa se desenvolver. Então, na verdade, o júnior ele observa a dinâmica de produção e dá sugestões também. Essa é a função do júnior, é fazer crescer, como se fosse assim um estagiário, mas esse estagiário só colabora, certo? Pode ter mais de um júnior também, depende da dinâmica. O assistente é uma espécie de secretário, é o cara que senta e observa tudo que está acontecendo e vai registrando as ideias, né? O roteirista vai reunir essas ideias que foram registradas, ou por vídeo, ou por ata mesmo, né? E vai desenvolver ou vai colocar aquilo no seu roteiro, no roteiro, né?
e depois vai trazer de novo para a equipe para que seja avaliado, né? Sugerido. E esse processo ele é contínuo, né? Se fazem várias reuniões até que chega a conclusão de, ó, deu, mais do que isso não vai melhorar, vamos, né, encerrar. É preciso também estabelecer, o produtor executivo, na primeira etapa, já definiu o cronograma, né? O tempo que vai levar esse processo de desenvolvimento de roteiro. A gente já fez desenvolvimento do roteiro, fizemos a primeira sala de roteirista na primeira produção, que foi a Obesidade do SUS, tinham, acho que, 16 pessoas ali participando. Muito, 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 muito legal. Muito bom, assim. A gente vai se assenhorando da história e vai se motivando a pensar os personagens, investir mais nos personagens, ou definir pontos de viradas, definir os plots, os arcos narrativos, né? Então, se vocês não dominam, ou as pessoas que vocês chamaram para desenvolver o roteiro não dominam esses conceitos, não tem problema. Vocês vão aprendendo na produção mesmo. Aqui, ó, deixa eu só ler aqui as próximas perguntas. Eu respondi, Rafael, deu para entender a diferença entre o roteirista assistente e o roteirista júnior? Ó, tem pessoal esperando autorização. Me desculpe aqui. Vamos colocar... É a Camila que está na espera. Beleza. Obrigado pela dica. Tá? E para entrar em algum projeto da plataforma, tem que esperar abrir vagas? Não precisa esperar abrir vagas, mas para vocês saberem se tem projetos que necessita, vocês têm que entrar na página do projeto. Tá? Eu vou abrir aqui o site da plataforma, tá? Para vocês olharem, porque nesse curso eu não cheguei a fazer isso. Então, eu vou só abrir aqui para a gente ver como é que funciona essa parte. Unicom.org. Muito bem. Agora vamos compartilhar aqui. Vamos compartilhar unicom.org. Muito bem. Tá, pessoal? Essa aqui é o site da plataforma. O site da plataforma. Aqui uma faixa de apresentação. Aqui o botão de inscrição no projeto, nossos apoiadores. Tem mais apoiadores para colocar aqui. Eu tirei o card aqui de anúncio de inscrição do curso, né? Terminou. Aqui para entrar nos grupos do WhatsApp, Telegram, e aqui o formulário de inscrição de projeto. E aqui o que eu falei para vocês, essa aqui é a faixa de blog, né? Nós temos uma equipe de assessoria de comunicação que abastece regularmente aqui essa parte do site. Vocês têm o perfil de vocês, se vocês postarem lá no perfil de vocês, qualquer chamada, ou até matéria, se vocês quiserem contribuir, pode contribuir. Vai aparecer aqui também. E o que aparece aqui chega por e-mail para todos os membros da comunidade. Tá? Aqui a equipe diretiva, estão faltando alguns, né? Espero que o pessoal não tenha se magoado, porque não está aparecendo aí. Tá? Aqui só uma orientação, as vantagens de ser membro da Agnicom, e aqui a página, os cards de projeto. Né? Então, não tem nenhuma chamada de vaga, né? Porque, na verdade, a nossa carência maior é de direção geral mesmo. Então, agora, a gente deve fazer as chamadas para atrair para os projetos. Então, aqui tem os cards. Aqui eu entro direto na página dos projetos, certo? Então, aqui, vamos entrar nesse projeto aqui. Vou clicar aqui, ele vai entrar na página do projeto. Então, esse aqui é o projeto lado a lado. Aqui tem o conceito, a descrição da ideia, feita pela pessoa, pelo autor do projeto que escreveu na ficha de inscrição lá. Os membros do projeto, até agora, só tem o autor do projeto. Né? E aqui tem uma vaga para diretor-geral. Então, esse projeto precisa... Para vocês saberem, vocês têm que entrar na página do projeto. Aqui. Quem se inscrever aqui já é candidato a liderar, né? Não gosto dessa palavra liderar, né? Enfim, para mediar o desenvolvimento desse projeto. Nesse momento,
a seleção, se tiverem muitos candidatos, né? Quem vai fazer a seleção é o autor do projeto e o tutor, que no caso, nesse projeto aqui sou eu, né? Eu estou exercendo a tutoria. Os tutores também vão se ampliando na medida que a plataforma vai crescendo. Mas é isso, então vocês podem procurar a vaga diretamente nos projetos. Nós temos aqui a página, ó, essa é a página dos projetos, aqui estão, isso aqui tem que trocar a imagem, e aqui estão todos os projetos inscritos para serem desenvolvidos. Tem outros projetos para entrar aqui, né? Mas, por enquanto, a gente tem disponível são só esses. Tá? Aqui o fórum, que eu já coloquei para vocês. Né? Pode escolher para discutir. Aqui é a escola, a aba de cursos. Então, esse curso de direção geral vai entrar aqui, vai ser linkado, ele está lá no canal, ele vai ser linkado aqui e vai ficar disponível para vocês. Tá? E aqui voltamos para a página inicial. Alguma dúvida sobre isso? Tá tranquilo? Assim, ó, vocês não se assustem, não, se demorar um pouco as coisas acontecerem, né? Porque nós estamos realmente no início do projeto. Como vai ser para pegar o certificado? Então, Rafael, vocês que estão inscritos e responderam as perguntas, vocês já podem solicitar o certificado externo, né? Desculpa, mosquito. Vocês já podem, então vocês mandem um e-mail ou aqui colocar o e-mail para vocês solicitarem o seu certificado. Porque tem alguns que não querem certificado, não precisam de certificado, né? Deixa eu só colocar aqui, vou entrar nessa página rapidamente. Aqui, pronto. Aqui, agora eu vou colocar aqui o e-mail para vocês fazerem a solicitação. Vou colocar aqui no chat, tá? Vamos ver se vai. Oi? kinicom.fpel@gmail.com. Aí vocês fazem essa solicitação. Rafael, dá tempo, sim, pode responder, tranquilo, tá? São as 3 perguntas, tá? Que estão na apresentação aqui desse encontro. Só responder as 3 perguntas, como eu falei, não tem resposta certa. Não tem resposta certa, mais para a gente refletir, porque é o que vai acontecer na dinâmica de produção. Né? Vocês vão ser estimulados a descobrirem as coisas sozinhos. Né? E é o que acontece na escola democrática. Isso pode causar um pouco de ansiedade, né? Dificuldade, mas tudo bem. Qualquer probleminha, recorram às ferramentas da plataforma. Eu já deixei para vocês o meu telefone, pode também me chamar pelo WhatsApp, não tem problema. O importante da história mesmo é a gente manter essa relação permanente de comunicação. Essa questão de pertencimento, de inclusão, ela só vai acontecer se isso for verdadeiro, legítimo. Né? E a ideia é essa, expandir essa comunidade, fortalecer essa comunidade e quantificar a produção. E qualquer pessoa, Igor, qualquer pessoa pode iniciar um projeto na Kinicom. Qualquer pessoa pode acessar ali a inscrição de projeto e iniciar um projeto. Vocês, por exemplo, podem inscrever um projeto e se candidatarem para serem produtores gerais, diretores gerais do projeto. Está tranquilo, não tem problema. Lembrando, assim, um dos fatores de atração de equipe de produção é justamente o projeto. Né? A pessoa acha interessante, esse projeto é legal, eu quero participar. Né? Então, ela pode participar para aprender, para se iniciar, para desenvolver aquilo que já sabe, para enriquecer portfólio, isso dos colaborativos. E ela vai se certificando, né, a partir dessas participações, e ela vai se certificando para se candidatar aos projetos subsidiados. E já, assim, ao inscrever o projeto passa por uma curadoria, né? Essa curadoria é formada por professores, por animadores, pessoas do mercado,
pelos nossos parceiros aí do Canal Futura, do Instituto Federal, Lost Barba não, mas e eles avaliam o projeto no sentido assim da relevância, e se não tem algum fator assim ético que possa constranger ou complicar, né? Então tem essa avaliação. Esses nossos parceiros, eles fazem parte da curadoria justamente para eles se interessarem pelo projeto, certo? Eles se interessando pelo projeto, ele pode criar uma via de produção. É muito interessante, por exemplo, que o Canal Futuro inscreva projetos. O Canal Futuro inscrevendo projeto também atrai pessoas para trabalhar. Tá? E a página do projeto, então, depois de ser aprovado, aí vai aparecer a página do projeto aqui na plataforma, né? Com aquela grade de composição da equipe, com a barra de evolução do projeto, só a título de informação mesmo. O controle da produção se dá através do produtor executivo, no Trello lá, né? Bom, aqui o Igor pergunta, além do colaborativo, quais são as outras formas de projeto? O subsidiado. Estamos terminando aqui um subsidiado. Esse aqui, ó, bebidas adoçadas. Esse vocês podem entrar aqui na página do projeto. Ó, entrei na página do projeto. Aqui tem mais pessoas participando do projeto que não estão aqui, certo? E aqui a barra de evolução, de progressão, não está atualizada, mas a gente já tá quase no final aqui desse projeto. Só que a questão toda é a seguinte, né? Os projetos subsidiados, eles são pagos, a pessoa inscreve o projeto aqui, olha, e vai, e pede um orçamento, e a gente dá o orçamento, assim, tenho dinheiro para pagar, vou pagar esse projeto, né? A partir daí, os membros recebem valor X de acordo com a proporção das horas trabalhadas em cada ação. Agora, esses projetos são convidados, vocês são convidados. Daí essa questão de vocês terem um perfil lá abastecido e com selos de participação, com os selos, eu mostrei na primeira aula o que são esses selos, com selos de certificação dos cursos, né? Porque aí vocês vão se candidatando a participar dos subsidiados. Nós temos poucos, vocês proporcionalmente têm esse projeto subsidiado e tem aqueles outros que são colaborativos. Na medida que a gente vai se fortalecendo e a equipe vai crescendo, agora hoje nós temos aí quase 60 diretores gerais, né? Pô, que alegria, né? Em tese é possível desenvolver 60 projetos, né? Então, à medida que esses projetos vão aparecendo, ninguém vai ficar sem trabalho, né? Não vai. A ideia é justamente essa, que a gente quantifique e que essas coisas funcionam de forma autônoma. E os projetos subsidiados vão aumentando. Nós abrimos a plataforma sem a pretensão de ter projeto subsidiado. Não era esse o objetivo mais urgente. Então, a gente não, esses projetos chegam sem a gente buscar, sem a gente fazer contato, né? Mas até uma estratégia de buscar editais para serem desenvolvidos aqui na plataforma a gente tem também. Só que eles vão chegando, mas à medida que vocês vão se aperfeiçoando e vão participando das produções, essas produções vão sendo desenvolvidas de uma maneira bem legal, assim, em relação à formação de vocês, a gente pode trazer mais. A gente pode fazer uma divulgação específica para atrair projetos subsidiados, certo? Nós tem mais um projeto agora que a gente deu orçamento, não fechou, não tivemos resposta, né? Mas esse projeto, ele gira em torno de R$200 mil, né? Então, dá uma renda interessante, a gente pode aumentar a equipe, fazer um trabalho mais qualificado, certo? Então, isso tudo está acontecendo de forma espontânea, o que é surpreendente para a gente. Mas a gente fica muito feliz, porque aí pode oferecer um espaço para vocês se desenvolverem. E eu já falei nos outros encontros, mobilizem as pessoas, a gente tem carência, a gente tem pessoas na comunidade, mas não muitas, por exemplo, atores, músicos, esse pessoal tem que estar, designers, né? Artistas gráficos tem um número legal, mas a gente tem carência, porque o desafio é fazer com que as pessoas se enxerguem na plataforma.
A gente tem na plataforma médicos também, tem professores de matemática. Por quê? Porque a gente está desenvolvendo projetos relacionados à saúde, e eles trabalham como assessoria de conteúdo. Estamos desenvolvendo projetos para matemática, trabalham como assessoria de conteúdo para matemática. Tá? Ali pode ser projetos de videoclipes. Pode ser, na verdade, não há limite para o perfil de projeto, né? Por que é uma plataforma de cinema de animação? Porque é isso que a gente pode oferecer. Se vocês desenvolverem projetos de sistema de animação, a gente vai cobrir todas as funções técnicas, a gente vai conseguir, se a pessoa, eu não sei nenhum software, a gente apresenta o software, o Morro, que é um software com uma curva de aprendizado rápida, né, e facilita, essa é uma das vantagens que a gente tem, mas qualquer projeto, pode ser videoclipe, pode ser game, pode ser até live action. Pode ser. A questão toda é a seguinte, nós não temos como atender esses projetos da mesma forma que a gente atende os de cinema de animação, que é a nossa área, nossa expertise. Mas isso é uma outra coisa também que a gente pretende, é atrair as pessoas do live action, por exemplo, né, as pessoas ligadas à produção de games, para poder desenvolver e adaptar o sistema de produção a essa finalidade. A plataforma ela é aberta nesse sentido, mas a grande questão é essa: como fazer tutoria para um projeto de games? Como fazer tutoria para um projeto de videoclipe, por exemplo? Então, na plataforma vai ter dificuldade de mobilizar as pessoas para isso, porque na comunidade não tem pessoas que possam atender essa necessidade. O Luan perguntou sobre longa, se teria fôlego para isso. Olha, fôlego tem, mas assim, hoje, a partir da estrutura que a gente tem, nós vamos levar 10 anos para fazer um longa, né? Vamos fazer. A gente pretende fazer longa-metragem, a gente pretende fazer séries, cara, dá para fazer tudo. Mas a nossa comunidade ainda, ela não está fortalecida, né, nesse sentido, a ponto de conseguir mobilizar pessoas suficientes para fazer um longa-metragem. Mas pode inscrever ali, não tem problema, pode escrever, eu quero um longa-metragem sobre Frida Kahlo, tá? Tranquilo, pode escrever. Abre ali uma página e vai ficar à disposição para quem quiser se inscrever. Como a gente faz por etapa, né, é possível fazer um longa-metragem. É possível. Só que vocês pensem, eu disse que o mínimo fazer um roteiro de longa-metragem são 6 meses, né? Já se vai 1 ano, assim, só na primeira parte. E por aí vai. Mas é possível fazer, mas as condições ainda não são as ideais. A plataforma funciona hoje, mas muito aquém do que ela vai funcionar. E ela vai crescer muito, muito mesmo. Tá? Muito conceito de site, chamar seu conceito de site, dá para chamar os amigos e produzir projetos do coração. Perfeito. Entende? Vocês precisam, assim, tem muitas pessoas que querem aprender a fazer animação. Tem muitas pessoas que aprendem e querem praticar o que aprendem. E tem muitas pessoas que, já formadas, que já praticaram, e precisam de renda para sobreviver. Então, esse é o nosso espaço para fazer isso. Né? Por isso que é interessante essa mobilização geral. É o nosso espaço de desenvolvimento e sobrevivência. Por isso que eu disse, é um banco de desejos. Não necessariamente um banco de talentos, mas é um banco de desejos. Daquilo que eu desejo, daquilo que eu quero fazer. A gente tem uma ação na plataforma, que a gente tem muito carinho por ela, que é a criação de núcleos presenciais da plataforma. Né? A gente vai nas instituições que solicitam, ou nos espaços, ou nos grupos que solicitam, e aplica uma oficina dentro desses conceitos de educação democrática, de sistema de produção com etapas autônomas, né? Para orientar as pessoas aonde elas estão produzirem. Elas precisam apenas de um laboratório e ter, no mínimo, 2 pessoas. E elas podem produzir no seu local com uma perna na plataforma. Então, ela pode complementar a equipe, se não tiver pessoas suficientes no local, ela complementa mobilizando pessoas na plataforma. E fica híbrido, né? Fica presencial e fica à distância. E também isso atende a uma necessidade
maior, que é fazer com que esse ensino remoto potencialize os grupos nos locais onde eles estão. Né? Então, tem muita coisa para fazer, assim, mas assim, tem muita coisa para fazer, mas tem muito a se divertir, tem muita coisa, muitas realizações que vão nos trazer frutos e recompensas, né, pela produção. Mas o que eu acredito nesse momento é que a gente se esforce, nem sei se é preciso, né, a palavra se esforce não é a palavra, mas que a gente progrida nesse sentido de se entender como comunidade, sabe? De se solicitar, de se ajudar, de se entender. E lá no WhatsApp, fazer perguntas específicas, a gente já tem perguntas específicas sobre software, né? Toda vez que surge uma dúvida, vai todo mundo sair a buscar a solução do problema. Isso é o barato da história. E a gente vai aumentar o número de parceiros. A gente tem parceiros para chegar, parceiros importantes na mídia. Mas vamos devagar e sempre. Tá? Vamos uma ação depois da outra para que as coisas possam evoluir num tempo legal. Certo? Mais alguma pergunta? Não? Então, eu vou tirar o compartilhamento. Interromper o compartilhamento. Mas então, pessoal, se vocês, se surgir uma dúvida nesse meio tempo, usem os canais da plataforma, façam contato com a gente, podem continuar perguntando, continuar perguntando por e-mail também. Não tem problema, é muito legal e a gente precisa desse contato com vocês para fortalecer toda essa comunidade. Certo? E é isso. Valeu, André, muito obrigada pela experiência aí. Estamos todos tentando aí fazer a coisa funcionar. É muito importante esse espaço, né, que o André consegue fomentar de trabalho mesmo colaborativo e que os estudantes têm muita autonomia também nesse espaço para se descobrir no processo, né? Não só enquanto tarefinhas para as disciplinas, mas assim algo aplicado mesmo, né? Então, aproveitem, Assim, gente. eu vou só contar mais 2 historinhas rápidas para vocês entenderem o que é a importância da plataforma. Eu estava saindo do centro de artes e aí peguei um Uber, comecei a conversar com um rapaz que estava dirigindo e ele disse: eu sou ex-aluno do teatro. Eu disse: mas o que está fazendo? Te afastou do teatro? Agora estou sobrevivendo. Eu disse: eu peguei e apresentei a plataforma para ele. Nossa, ele ficou no entusiasmo, ele ficou muito grato, né? Por existir essa possibilidade. Aí, no dia seguinte, eu peguei um outro Uber, e o motorista desse outro Uber disse: eu sou ex-aluno do teatro. Falei a mesma coisa, e esse estava dizendo assim: mas eu nem quero mais, me afastei e tal. Mas quando eu comecei a explicar a plataforma, ele mudou completamente. E ele mandou para mim um portfólio de vozes e de filmes que ele já participou. Então, se abre uma perspectiva. A primeira sensação é de acolhimento. Pô, eu faço parte de uma comunidade. Né? Eu faço parte de uma comunidade. As pessoas me enxergam, as pessoas precisam de mim. Então, quantos estão desgarrados aí sem saber o que fazer, sem saber como se inserir em alguma produção? Mesmo vocês, assim, dos cursos de animação, né? Se querem produzir, saem correndo atrás de músicos ou de atores. A ideia é facilitar e concentrar isso na plataforma. É só chegar ali, né, e fazer a solicitação, divulgar as necessidades de produção e vamos juntos. E outra coisa, se vocês encontrarem aí outro ex-aluno do teatro no Uber, já falem para eles na plataforma, tá bom? Mas é isso, tá, pessoal? Então, como eu disse para vocês, o curso não se encerra aqui, ele não é formativo, ele é informativo, a formação de vocês se dá na produção, e ele não tem fim, não tem mais fim, certo? Não tem nem distância. Isso é muito bem. Vou encerrar o nosso encontro, então, tá? Valeu, Um beijo bem André, grande para vocês. brigadão. Professor Um abraço para André, vocês. eu Tamo junto. Oi? gostaria de agradecer a oportunidade de estar participando do curso, muito legal, obrigada mesmo. Eu sou aluna do IFSU, né?
foi a professora Cecília Boanova que Ah, enviou o que link lindo. Um beijo na para Cecília. participar. E achei muito legal, assim, tu ajuda muita gente, responde em todas as plataformas. Queria agradecer mesmo a oportunidade. Tá, eu que agradeço a tua participação, viu? A gente está Obrigada. num momento feliz de poder trabalhar com vocês. Tranquilo, Falando Rafael? isso, que Tá? eu faço design, a gente não tem muito essa parte de animação, né? Então, meio perdido, mas já deu para ter uma noção. É. Assim, ó, tu faz design, né? Está mais próximo da parte de direção de arte, né? Mas, assim, fica tranquila, tá? É membro da plataforma, só observa a dinâmica. Vai ter uma hora que vai dizer assim, eu quero fazer isso. Isso aqui é legal, eu vou fazer isso, tá? Ou vai receber um convite para participar de uma produção subsidiada. Fica tranquilo, isso vai acontecer com todo mundo, sabe? Não vai acontecer de uma hora para outra, não vai acontecer. Fiquem tranquilos, porque iniciamos para não terminar mais. Tá certo? Eu agradeço a participação Obrigadão. de vocês. Um grande abraço e tamo junto. Valeu, boa noite. Boa noite, boa noite.